Minha filha trouxe seus 3 filhos para o meu pequeno apartamento, dizendo que voltaria em 2 horas, mas ela nunca mais voltou. 15 anos depois, ela me processou por sequestro, mas quando entreguei o envelope ao juiz, ele se recostou na cadeira e perguntou se ela sabia o que havia dentro. Eu respondi que ainda não. E antes de continuarmos, escreva nos comentários de que país você está assistindo este vídeo e quantos anos você tem. Boa escuta. O envelope tremia em minhas mãos, áspero, desgastado pelas noites intermináveis de insônia, enquanto eu passava os dedos pelas bordas, como se isso pudesse mudar o resultado, e eu estava sentada na sala do tribunal. Olhava para minha filha, Margarida, ajustando seu blazer claro com o mesmo gesto frio e calculado com que, 15 anos atrás, deixou os meninos e foi embora. Aos 62 anos, eu já havia aprendido a reconhecer os momentos em que tudo muda para sempre. Esse envelope comum de papelaria, leve como se estivesse vazio, na verdade pesava uma vida inteira. Vossa Excelência, disse o advogado de Margarida, com uma voz escorregadia como seda sobre vidro quebrado. Minha cliente foi impedida de se comunicar com seus próprios filhos por 15 anos. Ela pede que eles sejam imediatamente entregues a ela para educação e que seja aberto um processo por sequestro contra a ré, sua mãe. Sequestro. A palavra deixou um gosto de ferrugem na boca. Eu apertava os lábios, as costas doíam com a dor familiar, memória daquelas noites em que dormia em cadeiras de plástico nos corredores do hospital, vigiando 3 camas infantis e sussurrando nas testas quentes. A vovó está aqui, meu amor, a vovó está do lado. O juiz Moreira se inclinou para a frente, com cabelos prateados e um rosto que parecia refletir tudo o que as pessoas fazem umas às outras. Gabriela Nicolau. A senhora cria os netos desde os 3 anos de idade? Sim, Vossa Excelência. Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Atrás de Margarida, vi meus meninos. Já não meninos, é claro. 17 anos, altos como se tivessem crescido mais uma noite. Daniel sentava no meio, mandíbula apertada. Toda vez em momentos assim, eu lembrava do pai deles. Marco apertava os dedos tão forte que as juntas branqueavam. David olhava para o chão, como se pudesse afundar no carpete gasto e esconder ali seus pensamentos. Eles não sabiam do envelope. Não sabiam o que a mãe deles realmente fez e o que não fez nesse tempo todo. Nesse período, continuou o juiz, a mãe manteve contato. 2 vezes, disse eu com cuidado. Quando eles tinham 8 anos, veio pedir dinheiro, e aos 12, ficou 3 dias e foi embora de novo. Margarida se mexeu. Algo vivo passou pelo rosto, culpa, medo, e desapareceu logo, como se ela tivesse puxado uma cortina interna. Ela sempre foi bonita, minha filha. Mesmo agora, aos 38, com essa beleza leve e aérea, que fazia as pessoas quererem acreditar nela e protegê-la de tudo. Precisei de anos para ver por baixo disso o cálculo frio. Vossa Excelência, interferiu o advogado, minha cliente sofreu de depressão pós-parto grave, dependência. Ela precisava de tempo para o tratamento. Isso não anula seus direitos parentais. Depressão pós-parto. Como se isso explicasse por que 3 crianças choravam por meses à noite, escondiam biscoitos debaixo do travesseiro por precaução, tremiam a cada barulho na escada. Talvez a mãe voltasse, talvez alguém os levasse de novo. A senhora tem documentos sobre sua representação legal. O juiz me trouxe de volta ao presente. Era o meu momento. Levantei-me devagar, as pernas dormentes no banco duro. Aproximei-me da mesa e estendi o envelope. Parecia sem peso, embora dentro estivesse tudo o que eu guardara por 15 anos. O que é isso? Perguntou o juiz. Provas, disse eu, do que é ser mãe, na verdade. Ele tirou a primeira foto. As sobrancelhas tremeram. Daniel, primeiro dia na escola. Sorriso banguela e lancheira nova que escolhemos por 1 hora, discutindo sobre dinossauros. Marco, na feira de ciências da escola, primeiro lugar, chorando de alegria aos 6 anos, nariz brilhando. David, aos 7, me abraçando depois de pedalar sem rodinhas no quintal. Mas não eram só fotos.
boletins escolares em pastas transparentes, minhas anotações de reuniões de pais, autorizações para excursões com minha assinatura, cartões médicos onde no campo de contato de emergência estava meu número, eu listada como representante legal, aquela que segurava a mão em fraturas e febres. Vossa Excelência, tentou o advogado de novo. Sente-se, disse o juiz baixinho, mas de um jeito que o outro obedeceu sem discutir. Com cada folha, o rosto do juiz ficava mais sério. Quanto tempo a senhora juntou isso, Gabriela Nicolau? 15 anos, respondi. Cada manhã deles. Cada árvore de Natal onde ninguém podia convidar a mãe porque não sabiam onde ela estava. Cada dia dos pais quando eles faziam cartões para o avô, meu falecido marido. Porque precisavam de um homem em casa, e ele ficou conosco até o câncer levá-lo 5 anos atrás. Um dos netos inspirou ar baixinho, dor ou reconhecimento. Não me virei, não podia olhar nos olhos deles ainda. O juiz ergueu uma foto. Eu a reconheci de longe. 3 meninos de 10 anos na nossa pequena árvore de Natal no meu apertado apartamento no Porto. Pijamas iguais que eu mesma costurei, porque o dinheiro era curto. Eles se abraçavam e brilhavam com aquela alegria pura de criança. Onde a senhora estava nesse dia? Perguntou o juiz a Margarida. Ela se endireitou e pela primeira vez viu uma rachadura em sua calma externa. Eu estava arrumando minha vida. Eu não podia. Não podia o quê? O juiz nem ergueu a voz. Mandar um cartão? Ligar? Ele baixou os olhos para os papéis. Aqui temos formulários escolares, certo? Perguntou-me. Assinaturas? Todas as autorizações por 15 anos. Assenti. Contatos de emergência, remédios, viagens, esportes, minha assinatura em tudo. O nome da sua filha aparece quantas vezes nesses papéis? Nenhuma, Vossa Excelência. Ficou tão quieto que ouvi o velho radiador sussurrando no canto. O advogado sussurrou algo no ouvido de Margarida. Ela balançou a cabeça negativamente, empalidecendo. O juiz colocou o envelope na mesa com cuidado, como algo frágil. Mais uma pergunta, disse ele. Seus netos sabem o que há aqui? Sustentei seu olhar. Ainda não, porque há verdades que não se deve carregar em uma criança, mesmo quase adulta, antes da hora. Por 15 anos eu tentei protegê-los para que tivessem chance de conhecer a mãe sem meu julgamento. Mas agora eles são maduros o suficiente para ouvir tudo. O juiz se recostou e, pelo movimento sutil de seu rosto, entendi que a decisão já estava tomada. Mas antes que ele falasse, Margarida se levantou de repente. Eu errei, disse ela, e as lágrimas eram reais, pesadas, como se pela primeira vez. Mas eles são meus filhos, eu os pari, eu os amo. Virei-me. Pela primeira vez no dia todo olhei para ela de verdade. Não para a mulher bonita e bem-sucedida, mas para a garota que me ligava às 3 da manhã com voz trêmula quando soube que seria mãe. Aquela que jurava que daria conta. E ainda assim lembrei de como 3 costas quentes dormiam sobre mim durante uma tempestade. Como eu gritava rouca no campo de futebol deles, como aos 5 anos eles começaram a me chamar de mãe-avó, porque não havia outra mãe. Amor, disse eu baixinho, não é sentimento, é o que se escolhe todo dia. Peça aos meninos para se aproximarem, assentiu o juiz ao secretário. Meu coração bateu forte no peito, como se o salão inteiro ouvisse. Meus 3 se levantaram juntos, ombro a ombro, rostos iguais. Olhos escuros do pai, meu queixo teimoso, aproximaram-se da mesa, e eu prendi a respiração. Daniel, Marco, David, disse o juiz suavemente. Preciso perguntar diretamente. Vocês querem morar com a mãe? O silêncio se esticou como uma corda. Daniel, como sempre, falou por todos, voz inesperadamente adulta. Vossa Excelência, nós mal a conhecemos. Essas 6 palavras soaram como sentença. Vi Margarida estremecer, o advogado fechar os olhos como se desistisse. Mas Daniel disse algo que ecoaria na minha cabeça por muito tempo. Mas nós gostaríamos de tentar. No salão ficou quieto por um segundo. Depois o juiz assentiu brevemente.
Olhou para mim, para Margarida, para os meninos. O tribunal determina um período probatório de 2 semanas de convívio com a mãe, pronunciou ele com firmeza. Os adolescentes têm direito de interrompê-lo a qualquer momento por vontade própria. Após 2 semanas, voltamos à questão e ouvimos todos novamente. Assenti, não para ele, para mim, porque sabia que a escolha estava feita, o caminho traçado. Recolhi o envelope com cuidado, como algo vivo, e senti sob os dedos não papel, mas destino. As primeiras 2 semanas da nova vida deles mal começavam, e em minhas mãos estava o que ainda diria sua última palavra. Naquela noite coloquei leite no fogo, adicionei cacau, como fazia há 15 anos no automático, sem olhar. Só quando as xícaras tilintavam nos pires, percebi que as mãos tremiam. Daniel notou primeiro, seu olhar sempre atento. Vovó, você está tremendo, disse calmamente como adulto. Nada, respondi colocando a xícara na mesa, e ela traiçoeiramente tilintou no porcelana. Vai passar. Não vai, interferiu Dave, ajustando os óculos como faz quando nervoso. Desde o julgamento de ontem você não está bem. Eles sentavam no nosso velho sofá, comprado em anúncio usado, onde outrora construíam fortalezas de almofadas e cobertores. No canto ainda havia uma mancha clara de suco de uva que Marco derramou durante uma monópole feroz. O quarto era o mesmo, os cheiros os mesmos. Cacau, toalhas lavadas na bateria, ar invernal da janelinha, mas a vida parecia um tom mais alta. Meninos, sentei na minha poltrona de frente para ver todos. O que vocês decidirem, eu aceito. As palavras saíram certas, mas por dentro ecoou vazio. Como aceitar que eles vão embora? Já listava mentalmente os cantos do apartamento onde ecoaria o silêncio. Ela quer que a gente se mude para Lisboa, disse Daniel baixinho. Para ela. Ele hesitou. Com o homem dela. Sobre o homem, Margarida mencionou de passagem no tribunal. Algum financista, juntos há 8 meses. 8. Como se isso bastasse para arrancar os rapazes de casa, da escola, da vida deles. Mostrou fotos, acrescentou Marco. Casa, piscina, quartos próprios prometidos. Piscina. Como se água clorada lavasse 15 anos de silêncio. Assenti, tentando manter o rosto neutro. Bonito, disse. Quartos próprios é conveniente. Vovó. Daniel se inclinou para a frente, olhos escuros, sérios como de adulto. Por que você nunca nos contou tudo? Ele indicou com o olhar o envelope na mesa da cozinha como se fosse estranho. O juiz permitiu levá-lo. Eu temia essa conversa há 2 dias. Ainda assim, peguei o envelope e passei o dedo na borda. Porque há cargas que crianças não podem carregar, disse devagar. Mesmo se as crianças já tiverem 17. Nós não somos mais crianças, disse Marco suavemente. Claro. Entre tarefas de álgebra e como eu os ensinava a estacionar no velho Honda, meus meninos cresceram, vozes engrossaram, ombros alargaram, e eu ainda via bochechas molhadas de lágrimas e ouvia o antigo mãe-avó. Vocês estão certos, disse, não crianças. Abri o envelope. Fotos reluziam sob a lâmpada, documentos farfalhavam. Mas tirei uma foto diferente, não a que mostrei ao juiz. Margarida aos 24, exausta, olhos fundos, 3 bebês chorando nos braços. Essa foto dói olhar. Guardei-a, mas não admirava. Sua mãe estava sozinha quando vocês nasceram, comecei sentando mais confortável. O avô então recebeu o primeiro diagnóstico, nós não tínhamos luxo. Seu pai servia por contrato, viajava muito, e Margarida liga de noite chorando. Diz que não dá conta. Minha voz rouquejou como vidro rachando. Eu disse a ela para aguentar. Disse que maternidade é sobre sacrifícios. Eu devia ter ido, pegado vocês por um tempo, tirado férias, caído, mas apoiado. Em vez disso, dava conselhos da minha cozinha, enquanto ela afundava na dela. Isso não justifica, disse Daniel duramente. Às vezes ele me lembra. Não justifica, concordei. Mas explica. Há pessoas que correm para o problema, outras dele. Margarida correu. Marco enxugou lágrimas com as costas da mão em silêncio. David ficou imóvel, como sempre,
ao digerir algo complexo. Daniel apertou os punhos. Então por que voltou agora? Por que processou por sequestro? Sabia que esse momento era inevitável. Peguei a pasta que guardava separada. Não fotos, papéis secos como protocolos. Porque há dinheiro, disse. O seguro do pai de vocês. Ele queria dar apoio aos 18. Pelo apólice, o pagamento abre aos 18 anos. Olhei para eles. Em 3 meses. Aos beneficiários até essa idade, a mãe é representante legal. O silêncio ficou denso. Ela veio pelo dinheiro, sussurrou David. Não podemos saber com certeza, disse, embora amargasse a frase. Podemos, cortou Daniel, levantou, foi à janela de onde se via o quintal onde pedalavam. Coincidências não existem. 3 meses para os 18, e mais, tirei uma folha com cabeçalho oficial. Há 6 meses, Margarida apresentou à tutela e ao tribunal papéis para me remover da guarda, mas decidiu entregar agora. Se me declarassem inadequada, a guarda ia para ela automaticamente. E o acesso ao dinheiro abria imediatamente, sem esperar os 18 de vocês. Isso os atingiu visivelmente. Vi a esperança infantil sumir dos rostos, substituída por adulta, seca e firme. Ela não veio por nós, disse David calmamente. Veio pela quantia. Pare de defendê-la, vovó, virou Daniel bruscamente. E pare de nos proteger, não somos pequenos. Ele tinha razão. Por 15 anos eu os escondi da crueldade alheia e da verdade própria. Soltar esse escudo era a parte mais dura. Você tem razão, disse baixinho. Desculpem. A raiva de Daniel evaporou como vento. Ele voltou, ajoelhou na minha poltrona, pegou minhas mãos, grandes, quentes, já de homem, e vi o menininho de 3 que se agarrava em mim na tempestade. Não peça desculpas por amor, disse. E isso foi pior que monólogos. Porque verdade. Porque por amor não se pede desculpas. E agora? Perguntou Marco. Agora vocês escolhem, disse, enxugando olhos e endireitando. O tribunal deu 2 semanas. É escolha de vocês. Eu aceito. Qualquer uma. Mesmo se a escolhermos, esclareceu David. Mesmo então, disse, e o peito apertava como cinto. Porque amor não é posse. Às vezes, é soltar. Precisamos de tempo, disse Daniel. Pensar. Eles foram para o quarto comum. Eu conseguira encaixar 3 camas de solteiro e uma cômoda ali. Atrás da parede fina, falavam baixo, calmamente, como sempre quando homens decidem sem agitação, ao ponto. Fiquei sozinha na cozinha, entre fotos na parede, diplomas, artesanatos tortos da primária. O envelope pesava na mesa como osso pesado, como se pudesse pesar o vivido. O telefone tremeu na toalha. Mensagem. Gabriela, os meninos estão chateados. Espero que não os vire contra mim. Precisamos falar antes que decidam. Podemos nos encontrar amanhã? Olhei a tela por muito tempo. 15 anos de silêncio, processo, declaração. E agora, falar. Algo frio e firme se assentou dentro, como tijolo na parede. Digitei. Café Roseira, 14 horas. Coloquei o telefone ao lado do envelope e comecei a listar na cabeça. Amanhã falaremos não de sentimentos. Amanhã minha filha começa a enfrentar consequências. E esperava ter forças para levar essa lição ao fim. Cheguei cedo e ocupei nosso canto antigo na janela, a mesma mesa onde Margarida, aos 16, fazia lição enquanto eu acabava o turno do outro lado da rua. O café agora se chamava modernamente Roseira, mas cheirava igual: canela, pão fresco e leite um pouco queimado. Pedi café preto, sem nada. Precisava de sim e não puros, sem espumas ou xaropes. Escolhi o lugar de propósito, que ela lembrasse quem éramos uma para a outra antes que dinheiro e conveniência valessem mais que pessoas. Exatamente às 2, ela entrou. Casaco claro, bolsa que parecia custar meus aluguéis de temporadas. Bonita, inegável, mas beleza como em fotos filtradas, um pouco irreal. Sentou à frente, sorriu ensaiado. Mãe, disse. A palavra soou estranha. Margarida, respondi e acenei ao menu.
Peça. Ela pediu latte de aveia, claro. Esperei a garçonete ir. Só então olhei direto nos olhos. Os rapazes estão confusos, começou Margarida, voz fluindo suave, persuasiva. Vejo que conta tudo na sua versão. Não é justo. Você sabe, eu tive depressão pós-parto grave, depois tratamento. 15 anos, disse eu calmamente. 15 anos sem ligar? As palavras pairaram como faca. Vi o canto da boca tremer, máscara rachando. 1 minuto em silêncio, depois achou outro tom. Eu construía uma vida nova. Queria voltar, mas quanto mais tempo, mais medo. Como explicar a 3 crianças que a mãe foi embora? Não explicar, disse. Voltar, despedir, trabalhar, todo dia, e você fugiu. E agora voltou não por amadurecer. Eles são meus filhos, inflamou ela. Tenho direitos. Direitos, repeti, provando a palavra. E eles tinham direitos. A um cartão de aniversário, uma ligação, saber que eram desejados. Ela virou para a janela, como se ali houvesse resposta. Abri a bolsa e tirei a pasta. Não o envelope de fotos de festas e boletins. Outra grossa, pesada. Sem frescuras, disse calmamente. Aqui, impressos de fontes abertas, suas fotos de viagens, iate, champanhe, Cabo Verde. Nos dias em que Marco estava com pneumonia, eu ligava todos os números, você não atendeu nenhum. Aqui extratos de cartões, spas, boutiques, 15 mil por semana. Aqui dados de moradia, aluguel atrasado 3 meses. Aqui certidão do cartório, casamento com cidadão Astácio Romano Sérgio, 3 anos atrás. Não homem, Margarida. Marido. Ela empalideceu tanto que quase me arrependi de não ter água. Como você? Sou velha, não burra, respondi. Contratei detetive particular com as últimas poupanças. Descobri que o marido tem processo econômico, fraude, lavagem de dinheiro, empresa em investigação, bens arrestados. Você vive no crédito, cartões no vermelho, e de repente lembra dos filhos 3 meses antes dos 18, quando o seguro abre. Ela fechou olhos, apertou a borda da mesa. Mesmo se for assim, controlou-se, endireitou. Não anula que são meus filhos, eu os pari, eu os amo. Amor é verbo, disse. É vir, ligar, ficar, aguentar. 15 anos é verbo também. Você não usou. O que quer? Perguntou, voz sem verniz. Simples, dobrei a pasta. Retire o processo, volte a Lisboa, deixe os rapazes em paz para sempre. Não posso, balançou cabeça. Preciso de dinheiro, ajuda. Estou disposta a acordo. Assino o consentimento para sua guarda se você... Não, disse. Não compro meus netos. Ela tentou sorrir, saiu torto. E se eu for até o fim, tribunal, tutela, comissão, vou lutar. Lute, respondi. Mas saiba, tudo nesta pasta vai para a mídia e quem investiga o marido. Redes sociais, extratos, datas, nomes. Não paro até sua história bonita virar só fatos. Você não faria isso com os meninos, sussurrou. Vai doer neles. Dói neles há 15 anos, disse. Não por minha culpa. Olhamos uma para a outra por muito, como em beira de abismo. Depois ela riu baixinho, tilintante, desagradável como vidro rachando. Você não é a que me criou, disse. Aquela não existe mais, respondi. Queimou em filas noturnas de emergência, febres infantis e silêncio no telefone. Levantei. No salão tilintava a louça. Alguém ria na vitrine de doces. Vida comum seguia, como água passando pedra. Vesti casaco, joguei bolsa no ombro. Você tem tempo, disse olhando fixo. Pouco, para sair bonita, uma vez na vida. Depois será tarde. 24 horas? Perguntou. Menos, disse. Não arrasto. Saí no ar gelado. Mãos não tremiam. Caminho para casa levou 10 minutos, mas pareceu mais. Conferia se decisão em mim não balançava. Em casa liguei chaleira, guardei pasta ao lado do envelope de fotos. Coloquei telefone e tela para baixo e pela primeira vez na noite deitei sem despir. Só fechei olhos. Tipos como Margarida não vão quietos. Sempre testam limite. Sabia. E ainda assim, quando na quietude pré-alvorecer, em algum lugar do apartamento, telefone vibrou curto, o coração apertou. Entendi. Fronteiras já eram testadas. O telefone cortou o silêncio cedo,
Aquele toque curto, ansioso, que acorda de imediato, coração na garganta. Porque 17 anos como o contato de emergência ensina, mas notícias não escolhem hora. Tela mostrava número desconhecido de Lisboa. Gabriela Nicolau? Voz profissional, cortante. Investigadora Martins, Polícia Judiciária de Lisboa. Sobre sua filha, Margarida Astácio bastou o sobrenome para entender antes das palavras. O que houve? Detida na noite passada em investigação de crimes econômicos, qualificação preliminar, fraude em grande escala, lavagem de dinheiro, cumplicidade. Pediu transmitir. Contate o advogado dela. Olhei a janela para o quintal escuro onde ensinei os meninos a pedalar e, em vez de triunfo, senti vazio, frio e claro, como casa em areia finalmente desabando sob peso próprio. Ouvi, disse. Diga à filha que estarei em contato. Coloquei telefone na mesinha, sentei um minuto, ouvindo casa acordar, tubos suspirando, vizinhos tilintando panelas, ônibus chegando na parada. Em horas, notícias invadiriam celulares dos rapazes, chats, feeds, foto com escolta, manchetes, sussurros na escola. É aquela Margarida. Precisavam saber de mim. Bati na porta do quarto como 1000 vezes, primeiro suave, depois mais forte. Meninos, acordem, disse gentil. Venham à cozinha, precisamos falar. Saíram em sequência. Daniel já vestido, pronto. Marco de camiseta e calça de moletom, sonolento e atento. David com topete na cabeça e óculos na mão. Pelos rostos leram que não era sobre horários ou limpeza. Sentem, indiquei sofá. Direto, sua mãe foi detida à noite em Lisboa, pelo caso do marido e firma, fraude e lavagem. Está no isolamento. Virá em notícias hoje. Silêncio não ensurdecedor, denso como cobertor de lã. Trocaram olhares. Daniel primeiro, aceno a Marco. Olhar rápido de David. Ligação invisível forjada anos a fio. Vai pegar pena? Perguntou Marco baixinho. Não sei, honestamente, disse. Possível, esses casos demoram. E conosco? David ergueu olhos, já racional, calculando. Tutela? Comissões? Com vocês nada muda, respondi firme. Estão em casa. Escola, exames no horizonte, planos de cada um. Quase 18. Estou aqui quanto precisarem. Ela queria nos levar a Lisboa, lembrou Marco, voz não arrependida, constatando. Não queria nós, murmurou Daniel. Queria dinheiro. Suspirei. Ele dizia sem raiva, como axioma anotado. Combinemos hoje, disse, trazendo conversa ao prático. Podem ir à escola, mas haverá barulho, perguntas, olhares, podem ficar em casa, mas não preguiçando, façamos o que avança. Documentos de inscrição, cartas motivacionais, pedidos de bolsas e dormitórios, portfólios. Combinado? Casa, disse Daniel. Hoje casa. Melhor juntos. E com você. Eu aviso a diretora que estamos resfriados, disse David pegando o telefone. Sem detalhes. Assenti, sentindo alívio quase envergonhado. Eu tampouco queria ficar sozinha entre ligações e notícias. Vovó. Daniel sentou mais perto, cotovelos nos joelhos, olhar direto, adulto. E aquele dinheiro? O seguro? Quando fizermos 18? Preparei essa conversa a tempo, sempre adiando, como se atrasasse o crescimento deles. É dinheiro de vocês, disse. Para estudos, início, juventude sem dívidas. Seguro do pai feito para dar base, só para vocês. Séria a quantia. Basta para boas universidades e não pegar primeiro emprego por medo de não pagar comida. Ela não pode pegar, esclareceu Dave, ajustando óculos. Agora não, respondi. Com o processo dela e idade de vocês, impossível. Vocês amadurecem antes do julgamento dela. Marco suspirou como tirando o saco dos ombros. Daniel fechou olhos um instante. Não alegria, alívio de compreensão. Chão sob pés existe. Telefone na mesa vibrou. Número Lisboeta. Outro. Deslizei dedo. Voz masculina seca, confiante, com toques suaves. Gabriela Nicolau, advogado Moreira. Represento Margarida Astácio. Minha cliente assina renúncia a reivindicações e consentimento para sua guarda.
Discutamos condições. Fala-se em participação razoável sua no pagamento da defesa. Não deixei terminar. Apertei desligar. Coloquei telefone ao lado de xícaras. Rapazes calados, só esperando o que diria. Por dentro, surpreendentemente calmo. Ainda assim abri o armário interno e escancarei, deixando sair o que calara por muito. Quem era? Perguntou David. Advogado, respondi, propondo condições. Que condições? Daniel sabia e perguntou mesmo. Olhei para eles, tão grandes, mas meus, e peguei na prateleira alta do segredo, onde pasta preparada para caso, declaração, números, lista de gastos por 15 anos, frase curta que põe ponto. E nesse momento o telefone tremeu de novo. Tela piscou videochamada de conta desconhecida, abaixo uma palavra, Margarida. A tela piscou e mostrou conta desconhecida com uma palavra sob foto, Margarida. Nós três sentamos mais perto da mesa. Apertei aceitar e pus em viva voz. No quadro, gabinete cinza, persianas, pilha de pastas, voz masculina ao lado disse, conexão estabelecida. Minha filha parecia menor que o usual, sem maquiagem, pele pálida. Por um mig senti pena dentro, não piedade, reconhecimento. Esse rosto vi na foto velha onde segura 3 e afunda. Mãe, disse, voz como alheia. Assino a guarda para você. Mas preciso de ajuda com o advogado. Não é chantagem, é acordo. Não, respondi logo, sem ar para talvez. Sem negócios, assine porque é certo. Você precisa de ajuda. Tem marido, parentes, defensor público. Não envolva os rapazes em cálculos. Quero falar com eles. Jogou, erguendo o queixo. São meus filhos. Daniel não esperou permissão. Entrou no quadro, voz adulta e firme. Não somos mercadoria, mãe. Não trocam a gente por honorários. Marco assentiu, enxugando o nariz com palma, nervoso. Se assinar agora será certo. Depois vemos. Dave ajustou óculos e acrescentou seco, prático. E sem condições. Cartas sim, pressão não. Margarida perdeu palavras um segundo, depois se recompôs. Flexibilidade habitual de volta na voz. Se não ajudarem, tudo vai à imprensa. Você não faria, mãe. Vai doer neles. Eles cresceram nessa dor, disse sem erguer voz. Nada vai à imprensa enquanto não tentar pegá-los ou barganhar com eles. Recue. Haverá silêncio. Insista. Virão fatos. Ela mordeu o lábio em silêncio. Ao lado, silhueta masculina mexeu. Sussurrou algo. Visivelmente advogado. Margarida expirou como após ducha fria. Certo, disse surda. Assino. Mas quero me encontrar. Pelo menos uma vez. Escreva cartas, respondi. Eles decidem quando e como. Sem encontros, sob ultimatos. Conexão falhou. Imagem congelou. Antes de tela escurecer, vi ela baixar olhos, não para baixo, para dentro. Coloquei telefone na mesa, silêncio, endireitei ombros. Rapazes trocaram olhares. Fio invisível esticou e assentou calmo. Próximo no plano, disse, voltando à vida normal como fogão quente. Papéis, inscrições, cartas, bolsas. Dispersamos. Daniel sentou no laptop, digitava carta motivacional para jornalismo. Marco via requisitos da faculdade de medicina, anotava prazos, anexava vacinas. David organizava pastas com diplomas de Olimpíadas e certificados de cursos, murmurando sobre prazos. Coloquei chaleira, tirei do freezer massas para pastéis, aquelas que moldamos no fim de semana. E me peguei cozinhando não só para comer, mas como deve ser. Cuidadosamente, sem pressa, com folha de louro e pimenta. Dia se arrastou, e estranho, segurou. Entre enviar, imprimir, assinar, falamos do simples. Como vai a educação física, conselho pedagógico, teste amanhã. Telefone tilintou notícias vezes. Virava a tela para baixo. Rapazes idem e me acalmava. Nós escolhemos o que entra em casa, o que fica na porta. Meio-dia, Daniel ergueu cabeça. Vovó, o que fez ontem no café? Você voltou diferente. Não evadei em névoa polida. Dei escolha, sair sem guerra ou guerra com documentos. Contratei detetive com últimas poupanças. Precisava entender por que voltou e estar pronta.
Caro? Perguntou David. Últimos milhares. Encolhi ombros. Melhores gastos meus. Ele assentiu sério, como contador. Marco puxou tigela de pastéis, sorriu de canto. Notamos você voltar outra. E é bom. Meio-dia tínhamos pilha na mesa, cópias de certidões, recomendações, inscrições impressas. Tirei do secreter folha preparada, declaração curta ao advogado. Não participo pagamento defesa, mas lista meus gastos em guarda. Assinei, pus em envelope, apertei palma, papel rangeu como neve sob salto. E quando parecia dia só em casa, casa nos chamou. Primeiro bip curto do interfone, depois campainha, prática, dupla. Trocamos olhares. Daniel levantou, mas parei com palma, vou eu. A pergunta quem? Voz seca. Oficial. Serviço de proteção de menores. Inspeção condições moradia menores. Abra, por favor. Passei dedos na borda do envelope. Deixei na mesa ao lado de papéis dos rapazes. Inspirei, girei chave. Na porta, mulher com pasta e homem com tablet. Mulher ergueu olhos. Gabriela Nicolau Correia, pelo caso da filha, precisamos inspecionar moradia e falar com adolescentes. Entrem, disse. Já querem? Começamos com o inquérito, respondeu seca, olhando além das minhas costas. Onde os rapazes? Aqui, respondeu Daniel do quarto e saiu no corredor, seguido de Marco e David, ombro a ombro, calmos e adultos. Mulher da proteção ergueu sobrancelha, como não esperando tal formação. Então comecemos, disse abrindo pasta. E nesse momento o bolso vibrou o telefone. Número desconhecido do porto rotulado tribunal. O telefone vibrava no bolso, enquanto mulher da proteção já espalhava papéis na nossa mesa. Atendi, encostando ao ouvido. Secretaria do juiz Moreira, voz feminina calma. Gabriela Nicolau, devido a novos fatos. Audiência marcada fora de turno amanhã, 9h30. Formato fechado com adolescentes e órgão de proteção. Leve documentos provando guarda efetiva, características da escola, cartões médicos, o que achar necessário. Entendi, disse. Estaremos. Coloquei telefone e acenei a mulher de pasta. Desculpe. Ligavam ao tribunal? Oportuno, aliás. Sem emoções extras, rebateu ela. Fazemos inspeção e inquérito, enviamos ato hoje. Apresentou-se parceiro também. Tiraram tablet e protocolo. Começaram em ordem não rude, sem sorrisos extras. Onde dormem meninos, quem cozinha. Como dividem tarefas, como andam estudos médicos, quem tem chaves. Mostrei armários de lençóis, farmácia, casacos de inverno, cadernos de provas, pasta de vacinas. Olharam geladeira. Na prateleira superior, potes de sopa e ensopado. Embaixo, vegetais. Checaram validade leite. Sorri por dentro. Aqui nada apodrece. Varanda tem? Perguntou o homem. Tem. Levei. Mostrei tranca, rede. Expliquei adolescentes não vão à varanda sem mim. Hábito desde infância. Voltamos ao quarto, onde outrora 3 berços, agora 3 camas de solteiro arrumadas. Mulher assentiu, agora inquérito. 1 por vez, sem adultos. Não nos opomos, disse Daniel. Quem primeiro? Foi com ela à cozinha, portas abertas, mas voz baixa. Ouvi palavras soltas, e bastava. Ficamos, estudos. Cartas, sim. Encontro depois, se quisermos. Depois Marco, e ele como sempre, suave e direto. Aqui casa, confortável, sem pressão, decidimos como nos relacionar. David falou curto, prático. Planos para técnico, preparação exames, precisamos tranquilidade. Funcionários da proteção não assentiam muito, anotavam com cuidado, perguntas sem ganchos. Ao voltarem à sala, meu telefone piscou. E-mail da investigadora Martins. Recebido consentimento escrito Astácio MR para transferência guarda a você. Envio scan original por mensageiro ao tribunal. Imprimi scan no velho impressor. Papel saiu quente, cheirando toner. Empurrei a funcionária. Anexe, por favor. Original, disse investigadora. Estará com o juiz. Anexamos, assentiu ela, pondo folha em arquivo. Acelera processo. Inspecionaram banheiro. Checaram fios soltos, tomadas expostas. Engraçado. 17 anos, mas regra é regra.
Depois, mulher pediu contatos diretores de turma. Liguei. Pus viva voz. Ambas deram características curtas. Responsáveis, sem queixas, motivação alta, liderança em Daniel, empatia em Marco, análise em David. Mulher da proteção anotou, agradeceu, fechou pasta com cuidado. Ato ao tribunal hoje até fim do dia, disse ao sair. Na audiência, traga originais do mostrado. Traremos, respondi. Chá certo, não? Outra vez, sorriu Humana. Aguentem. Porta fechou, casa ficou quieta de verdade. Nós com rapazes ficamos minuto no corredor como após tempestade, escutando se telhado ainda range. Bem, disse Daniel suspirando. Pela lista? Pela lista, confirmei. Dispersamos, ele no laptop revisando o motivacional. David checava portfólio, Marco tirava a pasta vacinas para a comissão médica. Abri secretário. Peguei envelope preparado para insistência advogado. Declaração curta. Não assumo pagamento defesa filha, mas lista gastos meus na guarda. Não por pena, por clareza. Assinatura data, pus em outro envelope. Preparei etiqueta com endereço colega advogado que ligou. Levo ao correio após almoço, disse Daniel espiando. Tudo bem, pego impressos na gráfica. Não, neguei. Envio por mensageiro. E fique em casa. Quis objetar, mas conteve. Maturidade crescendo nele não em centímetros, em palmos. Dia se arrastou, mas sem tensão pegajosa. Movíamos por tarefas, como pedras sobre rio, devagar, mas sem parar. Cozinhei sopa, simples de frango, que sempre entra neles. Pus massa para pastéis, para ocupar mãos. Telefone piscou notícias vezes, virava a tela abaixo, rapazes idem. E me acalmava. Escolhemos o que entra em casa. Tarde ligou Martins. Gabriela Nicolau, confirmo filha, assinou consentimento guarda e renúncia a reivindicações. Amanhã, audiência dela por medida cautelar. Vocês por crianças. Esclareço? Ela pede encontro curto. Com você. Antes tribunal. Calei segundo, ouvindo fundo gongo de corredor. Passos alheios. Depois disse, transmita que cartas, talvez. Encontros não. Temos tribunal amanhã. Entendi, respondeu seca, mas suspirou como se papel de carteiro cansasse. Até. Afastei telefone, encostei no batente, olhei cozinha. David discutia com Marco se anexar scans separados ou PDF único. Daniel ditava rascunho ensaio no gravador. Parava, reescrevia. Palavras formavam frases claras. E de repente senti o que não havia há tempos. Não só fadiga, apoio, como chão mais firme. Vovó, chamou David. Checa cabeçalho carta, característica de, certo? Certo, disse. Aproximei, olhei por cima do ombro, corrigi vírgula. Assim. As 8 pilha na mesa, originais e cópias, declarações e características. Nossos passaportes, cartões, tudo por lista, até lista. Minha escrita grande para não embolar olhos. Pus em arquivos transparentes, em cima envelope com recusa advogado. Daniel guardou o laptop, Marco desligou chaleira. David fechou janela. Nossos rituais simples, mas casa respira regular. E aí campainha de novo, não como proteção, diferente. Curto, 2 toques. Como colher batendo copo. Por segundo senti coração pular extra, como quando pequenos, qualquer toque noturno era má notícia. Aproximei, perguntei quem. Voz masculina, mensageiro, para Gabriela Nicolau, urgente com assinatura, do tribunal. Trocamos olhares, girei chave. Na porta, rapaz jovem de jaqueta, estende envelope denso com selo oficial. Assinei, fechei porta, passei dedo na aba, papel frio, áspero na pele. Abri. Dentro, intimações para amanhã, tudo como dito, e folha extra, sem carta acompanhante. Formulação curta, selo, assinatura. Devido declaração recebida, Astácio MR de renúncia, reivindicações e petição defesa por encontro com menores antes audiência. Tribunal pede posições das partes. Possível organizar encontro com psicólogo órgão proteção. Confirmar até 22 horas. Olhei relógio, restavam 40 minutos. Rapazes ao lado sem apressar, esperavam decisão minha. E nesse instante, bolso vibrou de novo. Tela piscou mensagem desconhecida. Se não trouxer eles, consigo encontro mesmo assim.
M. Ergui olhos aos meus 3 e entendi. Resposta agora. Coloquei envelope na mesa ao lado, pilha documentos. E nós 3 em silêncio relemos folha mais vez. Confirmar posição até 22 horas exatas. Possível organizar encontro com mãe, na presença psicólogo, órgão proteção. Relógio marcava 21 horas e 20 minutos. Prontos? Perguntei, sem desviar olhos. Escolha de vocês, não minha. Daniel passou mão no cabelo, expirou como soprando areia extra do caminho. Agora não. Carta sim, encontro cedo. Melhor após tribunal, quando tudo assentar. Marco assentiu cuidadoso. Não me oponho algum dia, mas não hoje. E não por raiva, não pronto. David ajustou óculos, olhou adulto direto. Escreva que pressão indesejável, que correspondência possível e ponto. Sentei no secretário, abri e-mail e curto, sem adornos, digitei ao tribunal. Lado menores não considera possível encontro antes audiência. Pedimos limitar a correspondência via guardião. Pressão, pedimos coibir. GN Correia. Apertei enviar. Veio confirmação automática. Como ar saindo balão apertado. Telefone tremeu de novo. Se não trouxer eles, consigo encontro mesmo assim. M. Apaguei sem responder. Noite passou, não ansiosa, concentrada. Juntamos pastas por lista, pus passaportes, cartões, certidões. Imprimimos consentimento Margarida, checamos intimações 3 vezes. Cada um seu gesto pré-sono. Daniel limpou tela laptop e fechou como tampa piano. Marco enfaixou dedos com elástico, hábito pós-basquete. David carregou dispositivos, arrumou cabos, nada a perder manhã. Pendurei casaco e cachecol no encosto, preparei luvas, pus na bolsa kit primeiros socorros, assim mais calma. Manhã, cidade crocante, branca, neve fina e sonora. Chegamos prédio cedo. Guarda quecou intimações, passou o detector, mandou tirar gorros. Como velha escola. Corredor andar fechado, cheirava papel e seco como biblioteca. Mulher proteção, mesmo a que inspecionou ontem, levantou ao nos ver. Saudou sorriso vivo. Ato foi ao juiz ontem noite. Aguentem. Secretária convidou ao salão. Pequeno, sem público, só mesa juiz, mesas partes, cadeiras na parede. Sentei ao lado rapazes, para sentir cotovelo que estavam perto. Entrou o juiz Moreira, sério, mas sem frieza exibida, acenou. Proteção, secretário. E atrás, escolta, 2 oficiais e no meio Margarida. Sem maquiagem, cabelo preso, olhar fugaz, mas parou em cada filho. Ouvi ar tremer no peito de Marco. Pus palma no ombro dele. Estou aqui. Audiência declarada fechada, disse juiz, olhando pasta. Consideramos residência menores e ordem convívio com mãe devido novos fatos. Partes presentes. Órgão proteção também. Procedamos. Representante proteção relatou firme sem ênfase. Condições, moradias satisfatórias, adolescentes motivados, escola dá positivas, violência ou abuso não detectado, preferência adolescentes morar com avó, convívio com mãe por prontidão deles, sem pressão. Juiz pediu anexar scans, assentiu. Lado defesa, virou ao advogado Margarida. Sua petição. Advogado levantou, juntou palmas em domo. Considerando o consentimento assinado minha cliente para a guarda, peço determinar residência meninos com avó. Simultâneo peço permitir encontro curto, hoje mesmo. Antes fim audiências criminal com psicólogo. Minha cliente arrepende, deseja restaurar laço filhos. Qualquer atraso, pausou, pode prejudicar reabilitação relações. Juiz virou o olhar a nós, opinião adolescentes. Daniel levantou sem pressa, como adulto com algo a dizer. Não opomos correspondência. Encontro não agora. Pedimos tempo e calma. Apoio, disse Marco. Cartas sim. Encontro depois, quando prontos. Sem condições. David levantou o último curto. Pedimos coibir pressão. E fixar que decisão encontros nossa. Juiz anotou formulações, pediu sentar baixinho. Virou a mim, Gabriela Nicolau. Apoio posição deles, disse. E peço estabelecer ordem convívio via guardião, sem aparições súbitas e ultimatos. Margarida ergueu cabeça, lábios tremeram, não caprichoso, humano.
Vossa Excelência, disse baixinho, eu quero dizer uma palavra a eles. Uma. Advogado tocou o cotovelo dela com cuidado. Não. Mas juiz olhou proteção, psicólogo, nós. Considerando o formato fechado, com permissão órgão proteção, pronunciou pesando cada palavra. Dou 1 minuto. Sem perguntas, pedidos. Sem pressão. Qualquer violação, paro. Vi mandíbulas de Daniel tensionarem. Marco baixou olhos, David apertou dedos em castelo. Nos endireitamos. Margarida virou a eles, rosto pálido, sem máscaras usuais. Desculpem, disse, por tudo. E calou. Por segundo o salão tão quieto que ouvi caneta secretário farfalhar. Ninguém respondeu, não por nada dizer, porque não ali. Juiz acenou, basta. Passamos a debates. Advogado repetiu petição por encontro curto hoje. Representante proteção suave, mas firme, objetou. Adolescentes não prontos, risco retraumatização. Recomendado começar correspondência. Expus nossa posição mais vez, sem arestas como cartas oficiais. Juiz ouviu sem interromper, anotou, e aí secretário ergueu cabeça. Vossa Excelência. Estendeu folha fresca impressa. Nova declaração, defesa recebida. Juiz correu olhos, franziu 1 segundo, ergueu olhar. Sentamos sem fôlego. Na declaração pronunciou firme. Petição por organização, encontro imediato no prédio tribunal, motivada direito mãe convívio e referência a estado emocional crianças. Além, virou página, anexados impressos, correspondência e materiais mídia. Senti como faca fria nas costas. Ali tentativa pressionar, não fora dentro. Juiz fechou pasta. Olhou nós por vez, proteção, escolta. Margarida quieta, mãos baixas. Tribunal se retira à sala deliberativa, disse. Levantamos juntos como sempre, ombro a ombro. E no instante porta-salão fechou atrás juiz, clique tranca, ponteiro relógio, parede tremeu. E pela primeira vez em anos me peguei contando batidas coração, porque da próxima porta, abrindo minutos depois, dependia com que voz nossa vida soaria adiante. O tribunal voltou rápido, mas pareceu envelhecermos mais 1 ano. Juiz Moreira sentou, olhou primeiro proteção, depois rapazes, mim e só no fim Margarida. Tribunal decide, pronunciou firme, sem teatro, determinar residência menores Daniel, Marco e David com a avó Gabriela Nicolau Correia. Fixar guarda até maioridade. Ordem convívio com mãe via guardião. Forma escrita, com possibilidade de encontros posteriores. Por iniciativa, adolescentes com participação psicólogo órgão proteção. Pressão, visitas súbitas, tentativas uso terceiros, coibir. Petição, lado defesa por encontro imediato, rejeitar. Ergueu olhos onde sentávamos 3 juntos. Decisão sujeita à execução imediata, acrescentou. Acenou o secretário. Proteção esclareceu formalidades, secretário leu ordem obter cópia. Advogado Margarida levantou, falou arrependimento e fio frágil contato, mas juiz parou. Decisão anunciada. Escolta moveu quieta, e pela primeira vez manhã vi filha sem máscara alguma, não mulher bonita, pessoa cansada, sem onde se esconder. Olhou filhos, não falou, só acenou curto, como adeus. Não respondemos gesto, estávamos na decisão. Não em sentimentos. Ruar sonoro, gelado. Neve nas escadas tribunal rangia tanto que queria pisar cuidadoso, não quebrar clareza. Chegamos parada em silêncio, como após cirurgia longa onde tudo correu plano. Já no ônibus Daniel expirou, encostou testa no vidro. Parece agora tudo no lugar. Em casa pusemos papéis em arquivos transparentes, liguei chaleira, cozinhei sopa mesma, simples de frango que sempre salva. E pela primeira vez meses ouvi casa como antes, não ansiedade, mas ação. Combinamos correspondência via mim, sem dramas, estudos por plano, ao processo criminal, não nos relacionamos. Depois veio vida onde cada manhã não cheira medo. Não ficou leve, só voltou conhecida. Listas, prazos, ensaios, exames, conversas, cozinha sobre o que Medicina Lisboa exige em biologia, técnico em informática, jornalismo Coimbra, porque profissão. A cada 2 semanas chegavam cartas curtas,
Margarida, sem exigências, sem lágrimas, cuidadosas. Olá, como estão? Passava aos rapazes. Às vezes respondiam linhas e bastava, quanto cabia neles. 2 semanas após nossa audiência, dela por cautelar. Escolheram prisão, advogado vago sobre dinâmica positiva, investigadora Martins cortante ao essencial. Tocávamos trama só de raspão. Segurava minha linha e família. Primavera passou sob ruído impressoras, farfalhar envelopes documentos, piadas sobre quantas cópias para entrar 10 lugares. Enviávamos inscrições, íamos dias abertos. Confirmei mais vez, 3 homens discutem até orelhas vermelhas, e ainda levantam e carregam caixa pesada juntos se preciso para mim. Maio, respostas finais. Marco, Medicina, Lisboa. David, Técnico. Daniel, Jornalismo, Coimbra. Celebramos nosso estilo. Pastéis, salada, chá em copos facetados e sem champanhe. Nossa alegria não espuma, senta ao lado, quente. Verão, tribunal, caso Margarida ritmado. Audiência, adiamento, perícia, interrogatório, advogado, pausa. Outono, sentença. Sem show, sem gritos. Salão quieto, formulação seca, culpada, pena pequena, menos que notícias prometiam, mais que ela calculava considerando investigação e conduta, sai antes. Olhava como tempo, sim chove, mas telhado não vaza porque cobria tempo. Volta a casa, comprei pão e maçãs, chequei descontos cereais por hábito. Vida feita miudezas, e elas mantêm casa flutuando. Rapazes partiram. Despedi cada um na mesma parada, mesmo gesto arrumar cachecol, como quando pequenos, só agora na pontapés, não para cobrir, para abraçar igual. Ligavam domingos e mais. Mensagens curtas, dias úteis. Cheguei, labs, entreguei, colega ok, mando foto vista janela. Acostumava silêncio onde colheres não tilintam 3. Cadeiras retas não tortas, pós-café apressado. Meus passos soam mais alto. Não vazio o ar. Às vezes assobia, mas respira. Uma noite Daniel ligou fora horário, disse, conecta todos, nós 3. Cada na cidade, tela juntos. Disseram inverno em casa como sempre. E mais. Querem mudar sobrenome. Pegar meu e manter paterno. Duplo. Porque família não só sangue, também quem te segurou, disse Daniel. Queremos no passaporte também. Calei, porque palavras estragam fácil. Só senti, entenderam. Dezembro fomos cartório. 3 rapazes adultos, eu, senhora conhecida na janela. Para assinaturas, recibo. Saímos rua escuro e Pinheiro na praça piscava como só em infância. Fomos a pé, entramos padaria, comprei pastel cada, eles laranjas mim. Sem discursos, só troca habitual. Segura luvas, não esquece gorro, tem cartão na bolsa, não perde. Fim sessão, inverno fizeram outra coisa, não adivinhei. Ligaram, disse, fim semana, não planejei nada. Chegaram 3, pegaram táxi. Levaram casa à rua tranquila. Casa não nova, mas sólida, com jardim onde macieiras nuas como páginas limpas. Chaves puseram na palma. Em teu nome, disse Dave simples. E estudos, moradia, tudo mais. Já fechado, calculamos tudo. Casa, artigo separado. Objeções não aceitas, acrescentou Marco, olhando, testando como médico. Não presente, disse Daniel. Logística, família. Precisamos casa, voltar. Não discuti. Não por deixa, mas entendi por que 15 anos escolhi como devia. Cresceu e agora escolhe como deve. Andamos quartos, espiamos banheiro, azulejo não novo, mas inteiro. Cozinha, vi peitoril largo e soube ali crescer mudas. Jardim 3 inclinaram juntos, examinar raízes groselha. E ergueram igual. Sorri. Sem instruções, agem como equipe. Antes ano novo veio mensagem. Por favor. Sei não mereço, mas quero tentar. Eles também meus filhos. M. Veio número velho, não removi de conta. Mostrei Daniel. Leu sem raiva. Calmo como lê notícias antes edição. Perguntou. O que quer? Olhei cozinha onde Marco moldava pastéis discutindo com David, espessura massa, calendário dias riscados até mudança, bolsa documentos impostos. Nada, disse e apaguei mensagem. Tudo decidido, que escreva cartas. Agora direito deles escolher silêncio.
Primavera mudamos. Casa aceitou sem condições, como aceita quem finalmente chega onde pertence. Plantei endro, salsa, comprei mudas tomate. Rapazes puseram prateleira sótão. Trouxeram livros de Lisboa e Porto não deixados dormitórios. E como velhos tempos, piquenique chão com sanduíches, só agora 4. Adultos, mas mesmos. Às vezes, domingos para o fogão e penso... Margarida, sem raiva, sem justificar, penso. Escreve raro, firme, sem pressão. Respondemos às vezes, também firme. Punição dela, não pena. Punição, vida perdida. Aquela que barulha nossa cozinha, ri no telefone, tilinta chaves na porta, cheira pastel e shampoo cabeças rapazes. Essa vida aconteceu sem ela. Se nesta história moral, não sobre palavras altas. Simples como prato limpo. Amor não sentimento, trabalho, dia a dia, sem aplausos, sem plateia, às vezes sem testemunhas. E justiça não vingar, mas pôr limites e escolher quem perto, não quem fácil. Escolhi ficar, primeiro com 3 bebês chorando, depois com 3 jovens altos, depois comigo, apartamento quieto, agora casa onde passos ecoam de novo. Eles me escolheram. Isso, novo começo, sem fanfarra, sem fogos, só chave na fechadura girando fácil porque porta própria. Obrigado por ouvir esta história até o fim. Escreva nos comentários quantos anos tem e de onde. Importante saber quem nos assiste. Curta e inscreva no canal. À frente, mais histórias reais da vida.